Karina, com a palavra. Bom, para a gente não tem nenhuma surpresa, esse é um resultado óbvio de governos que são alinhados a essa ideologia que nada mais quer é a destruição realmente de tudo, né, da economia e da sociedade civil, de tudo mais. Eles usam as pessoas, principalmente a massa mais pobre e vulnerável, como massa de manobra para ficar aí despejando as suas narrativas completamente falaciosas para enganar a todos, mas no final das contas eles são os que mais pagam por esses erros, que não são nem erros, mas são erros mirados, né, do governo, que eles fazem de propósito, isso mesmo. Agora, vocês observem que a mídia, né, do consórcio está calada sobre esse número de 234,3 bilhões de déficit, e detalhe, esse número ainda não está fechado. Essa conta ainda não foi fechada, ela tem que ser fechada ainda, viu? Isso daí pode aumentar ainda mais. E aqui, nesse processo todo, desse rombo, o que a gente vê? Que o regime Lula ele está dando destaque, obviamente, ao número da inflação, né, que fechou aí a 4,6%, mas não esqueçamos que a inflação, que fechou agora em 2023, é a 7ª maior inflação do G20. Então, assim, é muito fácil eles fazerem esses contorcionismos, né, de narrativa, que é o que faz o PT, e não sei se vocês se lembram também que a Gleisi Hoffmann e Janones e todas essas figuras, né, históricas aí do PT, Janones nem tanto, porque o Janones nem é figura histórica do PT, ele nada mais é que um escalador social para pegar aí um lugar ao sol. Mas, na verdade, o que a Gleisi diz, né, desde o início do mandato de Lula é que as contas, eles pegaram o Brasil quebrado, que Bolsonaro entregou o Brasil completamente destruído e que eles iam ter um grande trabalho pela frente para colocar as contas em dia, né? Uma falácia absurda, porque a gente não pode esquecer que esse número aí da inflação, que ficou praticamente equilibrado nesse ano de 2023, é graças ao trabalho de Roberto Campos com o Banco Central, que tem ainda autonomia. Por que o Lula quer tirar a autonomia do Banco Central? Justamente para quebrar o Banco Central também, né? Porque além dele quebrar, ter autonomia nas contas e gastos públicos do governo, usando o dinheiro do povo como ele bem entende, ele também quer colocar as mãos, as garras dentro do Banco Central para causar o mesmo efeito, ou seja, catastrófico. Então, graças ao punho duro de Roberto Campos, isso não foi possível acontecer ainda. E isso ainda não podemos esquecer que é plano ainda aí fixo do governo do regime PT, né? Que eles querem tirar a autonomia do Banco Central a qualquer custo, usando aí, mais uma vez, instrumentos anticonstitucionais, né? Isso é um fato. Agora, a relação aí aos números da inflação, os louros, né, que fique claro, não é do regime Lula, mas também esses louros é do Banco Central e do governo Bolsonaro, que isso é um reflexo de 2022, que se reflete em 2023. Porque todo mundo sabe que na economia, o que você planta nesse ano, você vai colher os frutos no ano que vem, você vê os reflexos no ano que vem. E é aí que entra o problema. Porque aqui, com esse rombo, né, de 234 bilhões, que pode crescer ainda mais, o que vai acontecer? Porque o Lula, como bem explicou o Daniel Lemos aqui, ele estourou o teto de gastos já antes de sentar na cadeira de presidente. Ele já estourou o teto de gastos e chegou, e graças também aí ao aval do Congresso, né, Nacional, que fez com que isso fosse possível. Eles foram cúmplices disso, eles aceitaram, né? Não sei se você se lembra daquela PL que foi discutida aí a PEC, né? A PEC da gastança, que a gente chama, que foi aprovada às pressas aí do dia para a noite no Congresso, que permitia que Lula gastasse 231 bilhões, e ele já superou, né, esse número, ou seja, era um estipulado, um teto que já era exorbitante, e ele conseguiu fazer conseguiu exorbitar ainda mais, né? Passar ainda mais desse teto aí, e conseguiu estourar ainda mais o limite.